levantados nessa geração. Tivemos desde sempre, você sabe, há uma luta do diabo para enfraquecer os homens. Sempre foi assim. Herodes, rei, governante, no tempo de Jesus, ele recebe uma ordem. A ordem era: mate todos os meninos. Quando Moisés nasceu, também a mesma ordem: matem todos os homens. Ainda na nossa geração esse decreto continua. Existe uma ordem nos nossos dias: matem todos os homens. Ok? Por que é assim? Porque Deus, quando levanta homens de verdade, homens com caráter aprovado, esses homens são usados por Deus para marcar uma geração. Então, por isso que o diabo luta tanto contra a masculinidade. Mas eu creio que o Senhor vai restaurar o sacerdócio dos homens nesses dias. Muitos homens de Deus serão levantados, homens que vão avançar, vão romper com seus limites em nome de Jesus. Amém? Quantos creem nisso? Fala para ele assim: você é um homem valente, cabra macho. Orar mais uma vez. Senhor, nós abrimos o nosso coração e conhecemos que o Senhor é um Deus bom. Conhecemos que o Senhor abre portas diante de nós. Reconhecemos que a Tua graça abundante transborda sobre nós. Eu quero pedir em nome do Senhor Jesus nessa hora. Abre-nos os olhos, o entendimento, para que possamos receber do Senhor revelação de tudo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas e através de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluia. Os irmãos estão me ouvindo bem? Porque eu não estou ouvindo nada aqui, mas se você está ouvindo, então é o que importa. Muito bem, queridos. Eu quero hoje, talvez, dar continuidade ao que nós compartilhamos semana passada a respeito da presença de Deus, mas fazer um convite a você, a um posicionamento pela presença de Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, e muitos não compreendem. Eu lembro de uma vez, assisti um filme, eu não me lembro agora o nome desse filme. Eu gosto muito de filme. E todas as vezes que eu vejo algum filme, eu sempre procuro tirar alguma coisa de interessante. Mas eu lembro que naquele filme, estava falando a respeito dos deuses, e o maioral dos deuses, que era Zeus, que mitologicamente é meio que uma figura do Deus Todo-Poderoso, soberano, criador de todas as coisas. Ele era um sujeito que, para que ele sobrevivesse, ele dependia da adoração das pessoas. Então, quanto mais as pessoas o adoravam, mais então ele era fortalecido. À medida que as pessoas não adoravam, ele era enfraquecido. Algum tempo atrás também estava assistindo um filme com os meus filhos, uma animação. Naquela animação falava acho que eram os Guardiões, o nome da animação. Tinha lá o Papai Noel, tinha o Coelho da Páscoa. Também era a mesma coisa, o princípio é o mesmo, ou seja, à medida que as pessoas acreditam, aí passa a existir. Se as pessoas não acreditam, então deixa de existir. Porque na cabeça de muitas pessoas é assim que as coisas espirituais funcionam. As pessoas, às vezes, elas ilustram, elas imaginam na sua cabeça, quando o Senhor, Ele vem nos inquirir, ou seja, Ele vem requisitar de nós um posicionamento em servi-lo, em adorá-lo. Muitos de nós, às vezes, sem perceber, associamos essas coisas que são lançadas na nossa mente, que são sugeridas por meio desse mundo, ou por meio desse sistema mundano, através de filmes, através de debates, através daquilo que
vemos em sala de aula, né? E você vai perceber, por exemplo, essa semana que passou, estava vendo um estudo, né? Um comentário de um estudo a respeito de oração. Não sei se alguém chegou a ver sobre isso. É interessante aquele estudo, porque o sujeito ele é médico, ele foi pesquisar a respeito do efeito da oração nas pessoas que oravam. E descobriu-se, obviamente, aquilo que todos já sabiam, que a prática da oração, ela faz com que aquelas pessoas que praticam a oração tenham a sua saúde mais fortalecida, sua imunidade fortalecida. Mas até aí tranquilo, porque eles achavam que era um efeito placebo. Eu não sei se você sabe o que é um efeito placebo. O efeito placebo é aquilo que acontece como todo mundo está dentro de uma multidão e alguém começa a dizer que está sentindo alguma coisa ou que algo está acontecendo ali, todos começam a dizer. Ou seja, na verdade, o efeito placebo é mais algo, não é algo que verdadeiramente está acontecendo. Então, por exemplo, se você toma um remédio, que não é remédio, é só uma pílula, né, de farinha, você às vezes tem a mesma sensação que o remédio, que se você estivesse tomando o remédio. Eles chamam isso de efeito placebo. Mas aí não bastando, eles pegaram então e foram um pouco mais além. Eles agora pegaram pacientes em estágio terminal, ou que estavam inconscientes, que recebiam oração. E aí eles descobriram que essas pessoas que estavam inconscientes, que não eram eles mesmos que estavam orando, mas eles recebiam oração de outros, eles eram afetados pela oração. Ou seja, porque verdadeiramente a ciência não quer comprovar a existência das coisas de Deus ou das coisas espirituais, ok? A ciência não quer, na verdade, quando estudam, eles querem contradizer. Mas todas as vezes que a ciência se levanta para contradizer algo espiritual, é impressionante que eles acabam confirmando o princípio espiritual, sem mesmo perceberem. Porque, na verdade, o que eles querem é descredibilizar as coisas espirituais. Agora, o mundo agir assim, eu acho que é comum, o mundo jaz no maligno, é assim que esse sistema mundano funciona. O problema, na maior parte das vezes, não está no mundo, está em nós, que estamos envolvidos na obra de Deus, mas não entendemos a implicação prática dos princípios espirituais que estão envolvidos na obra de Deus. Ou seja, eu e você estamos aqui, estamos participamos de uma reunião, mas participamos às vezes com essa consciência mundana. Ou seja, a consciência não é uma consciência fruto de revelação. Ou seja, verdadeiramente eu sei, Deus está nesse lugar. Eu tenho um cântico, eu sou apaixonado por ele. Diz: Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Presta atenção, essa é uma consciência que o crente precisa ter. Você está entendendo? Porque a nossa fé, ela não é uma fé baseada em um conto, em uma história, em algo que alguém falou. É interessante que os apóstolos, quando perseguidos, lá no livro de Atos, eles são chamados a negar a sua fé, e ao serem requisitados a isso, eles falam: nós não podemos deixar de anunciar as coisas que vimos e ouvimos. Ou seja, porque a vida do crente, ela é muito mais do que uma experiência que alguém contou. A vida do crente precisa ser uma experiência que você vive, que você experimenta. Quantos estão me entendendo aqui?
E isso é algo tão importante na vida cristã, que muda completamente até o nosso posicionamento no dia a dia, a nossa forma de relacionar com Deus. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que esse ato de adorar ao Senhor não tem a ver com o benefício que tem para o próprio Deus. Porque se eu e você vier aqui ao culto e não adorá-lo, não vai fazer diferença para Ele. Deus não vai olhar para mim e para você e falar assim: nossa, agora fiquei chateado. Agora, não, fiquei magoado. Como que pode esse pessoal não me adorar? Sabe, isso é algo tão sério, querido. Você sabe, no final de todas as coisas, vamos ver se você lembra aqui, já falei algumas vezes para você, não é o meu alvo aqui com você hoje, mas na escatologia, ou seja, no estudo do tempo do fim de todas as coisas, haverá um tempo na história em que literalmente o Senhor Jesus vai governar sobre a terra. A esse governo, a palavra de Deus chama de reino milenar. Ou seja, vai ser o momento na terra em que Jesus vai governar a terra por 1000 anos. Por 1000 anos. Ele vai governar, literalmente, como hoje você tem presidentes, que governam as nações. Hoje, o presidente da nossa nação é o Luiz Inácio Lula da Silva, é o presidente desse país. Haverá um dia em que o Senhor Jesus vai governar sobre toda a terra. Toda a terra será governada por Ele. E não vai ser algo opcional. Agora, esse governo vai ser o governo do príncipe da paz. Vai ser um governo de tal prosperidade, de tal abundância que nunca houve, nem jamais se ouviu, nem jamais se haverá. Tanto que o Senhor Jesus, um exemplo, um modelo bíblico do Antigo Testamento de Jesus é Salomão. Salomão é o príncipe da paz, é um tipo de Cristo. Haverá um momento então que Jesus virá e vai governar sobre toda a terra. Não vai ser opcional. As pessoas não vão poder falar: não, a gente aceita o seu governo. Não vai ser assim. A Bíblia diz que Ele vai colocar os pés sobre o Monte das Oliveiras e o monte vai fender. E com o seu poder e com a sua autoridade, junto com os vencedores, então Ele vai estabelecer o seu governo sobre a terra. Ele vai então requerer a terra para si, porque Ele comprou para si toda língua, povo e nação com o seu sangue. Ele comprou. E Ele virá então, Ele vai falar: a terra é minha, eu comprei de volta, eu morri e ressuscitei, e agora eu quero de volta porque é meu. E os governantes vão ter que entregar para Ele. Por quê? Porque Ele virá e fará isso com autoridade. Não virá como veio da primeira vez, humilde, servo. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Presta atenção, querido, isso não é história, é realidade espiritual. Isso vai acontecer. Você está entendendo? Agora imagina o seguinte: eu e você hoje, a imagem que temos de Jesus é no Espírito, é no coração, é por fé. É assim ou não é? Você não viu com os seus olhos, mas naquele dia, por 1000 anos, as pessoas verão. Eu e você também, porque estaremos aqui governando com Ele. Quem diz amém? Eu não sei se eu vou me candidatar não, requerer o que o Senhor vai me dar, talvez a presidência do Brasil, Estados Unidos, não sei, quem sabe. Mas nós governaremos com Ele. Quantos estão me entendendo aqui? Muito bem, quando isso vier então a acontecer, o Senhor Jesus vai governar sobre a terra por 1000 anos. Vamos imaginar que você literalmente está vendo Jesus governando. Governo de paz, prosperidade, abundância. A morte vai ser tirada. Não vai ter morte. Não vai ter violência. Vai ter ladrão, mas não vai estar roubando. Entendeu? Aí imagina esse governo. No final dos 1000 anos,
Satanás será solto e as nações se voltarão contra o príncipe da paz. As nações se voltarão. Por quê? Porque o alvo do Senhor não é trazer um governo sobre mim, sobre você, que eu e você se submeta à força. Não, aqueles que não quiserem estar debaixo do seu governo, ele vai falar, não vai ter problema. Mas ele vai pegar todos esses, Satanás e seus demônios, o inferno, e vai lançar no lago de fogo e enxofre. Porque essa é a realidade espiritual das coisas. Quantos estão me entendendo aqui? Isso literalmente vai acontecer. Portanto, o desejo do Senhor para mim e para você não é que eu e você o sirvamos, né? Porque há uma ele tem Jesus é narcisista, né? Ele fala, eu sou tão belo, tão bom, né? Então vem aqui e me adore. Não, não é assim. Quem vive assim é o diabo. O diabo vive dessa forma. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, quando foi tentado terminou os 40 dias em que ele estava no deserto, foi levado pelo Espírito Santo. Quando termina, o diabo requer isso dele. O diabo chega e fala assim, olha, eu posso te dar todos os reinos desse mundo se você simplesmente se prostrar e me adorar. Ou seja, quem exige adoração é o diabo, o Senhor não. Agora, o que acontece quando eu e você espontaneamente o adoramos? Que adoração não é algo neutro. O que é adoração? A primeira menção de adoração na palavra de Deus está lá em Gênesis, quando Abraão vai oferecer em sacrifício Isaque. Abraão fala, olha, o menino pergunta, pai, tem aqui a faca, tem aqui o pão de queijo, que horas que vai ser o café? Exagerando, obviamente. Fala, meu filho, Deus vai prover para si o cordeiro. Então nós vamos subir, nós vamos adorar e nós voltaremos. Essa é a primeira menção na Bíblia a respeito de adoração. Então, o que é adoração? Adoração é um ato voluntário que um homem ou uma mulher faz diante do Senhor, buscando colocar Ele no lugar de destaque. Ok? Isso é adoração. Ou seja, quando eu e você voluntariamente nos posicionamos em adorar ao Senhor, algumas coisas acontecem nas nossas vidas. 2 Coríntios 3,18, a palavra de Deus diz, e todos nós com o rosto desvendado. Ou seja, quando eu chego diante do Senhor, com o rosto desvendado, ou seja, eu não tenho nenhuma máscara, estou com nenhuma maquiagem. Eu estou aqui mostrando a minha realidade. Todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Ou seja, quando eu e você nos colocamos na presença do Senhor e nos prostramos diante dEle, sem maquiagem, sem nenhum tipo ou nenhuma postura altiva. Aí o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ou seja, quando eu e você nos posicionamos em adorar, em quebrantar-nos diante dEle, nós somos mudados. Nós somos mudados. Quantas coisas você olha para você mesmo e fala assim, nossa, eu preciso avançar nisso. Eu ainda não rompi, eu ainda não cresci, eu ainda não amadureci em determinadas coisas. Quando é que nós rompemos com essas coisas que naturalmente não conseguimos romper? É quando nós nos prostramos e adoramos ao Senhor. Essas coisas são aperfeiçoadas em nós. Ok? Quantos estão me entendendo aqui? É isso que acontece. Agora, não só isso, quando o Senhor fez, então, tudo, Ele fez a humanidade nesse propósito, com esse intento no coração de buscá-lo. Justamente porque a busca pelo Senhor é que nos mantém focados, é que nos mantém alinhados, é que nos mantém avançando.
Todas as vezes que a ausência de busca em nós nos perdemos o rumo, a direção, não conseguimos mais desfrutar do que desfrutávamos em outros momentos. Portanto, é necessário que você cultivemos no nosso coração esse desejo, esse anseio em buscá-lo. Mas só que o mais interessante é que a busca não é resultado de uma conscientização da necessidade da busca. Ou seja, não é o fato. Eu poderia falar aqui muitos motivos para você, por que você deveria buscar ao Senhor, por que você deveria orar, por que você deveria ser atraído pela presença de Deus. Poderia falar muitas coisas, mas você sabe, no final das contas, nada disso funciona. É necessário em algum momento que eu e você tenham um start do Espírito, que algo venha ao nosso coração e nós, de alguma maneira, assim como aquele vagalume, ele é atraído à luz, que eu e você sejamos atraídos à luz do Senhor. Está entendendo o que eu estou dizendo? Presta atenção. É importante que você entenda que você tem a responsabilidade de buscá-lo. Mas é muito mais importante o dia em que você acorda e fala assim: nossa, eu estou com vontade de orar hoje. Ai, meu Deus, eu preciso orar. Quantos já acordaram assim? É verdade que às vezes isso acontece? Não é comum, mas deveria ser. A maior parte de nós tem a consciência que precisa buscar. Mas a maior parte das vezes nós não somos atraídos pela presença de Deus. É aí que está o limite do nosso relacionamento, porque se eu e você não formos atraídos por essa presença, se não formos atraídos pela presença do Senhor, qualquer outra coisa nos prende. Quantos estão me entendendo aqui? Quantos estão comigo? Diga amém. Fala para o seu irmão, você está entendendo isso? Quantos estão comigo aqui, estão entendendo o que eu estou dizendo? Precisamos, queridos, cultivar em nosso coração essa atração, esse anseio, esse desejo pela presença, pela vida do Senhor. Atos 17, verso 26. Olha só o que a palavra de Deus diz. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus. Ou seja, toda a criação, ela tem dentro de si o desejo de buscar a Deus. Tem essa atração pelas coisas de Deus. Quantos estão me entendendo aqui? Salmos 19, verso 1 diz: os céus proclamam a sua glória, o firmamento anunciam as obras de tuas mãos. Ou seja, quando você olha, né, semana passada eu fui nesse retiro, e era um retiro na montanha. Impressionante, quando nós chegamos no cume da montanha, eu não sou um sujeito que gosta de paisagem. Eu não paro e fico assim, nossa, uau. Mas é inevitável quando você chega no topo de uma montanha, andando mais de 20 quilômetros, e você chega e você olha aquela paisagem, é inevitável você falar, uau. Uau. Porque você vê, e quando você olha a criação anuncia a um Deus que fez todas as coisas. É impossível você olhar toda a criação e falar assim, isso é fruto do acaso. Não, a criação, ela é fruto do Criador. Quantos estão me entendendo aqui? Quantos estão me entendendo aqui? Diga amém. Atos
13. E aí, você vai perceber que o desejo de Deus não é por adoração. Deus não espera por adoração. Fala para o seu irmão, Deus não espera adoração. Deus busca adoradores. É diferente. Deus não está buscando adoração. Porque adoração não muda pessoas. Consegue entender? Adoradores são mudados. Adoradores são mudados. Atos 13, 22, a Bíblia diz, e tendo tirado este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Evidente que Davi não é um modelo de alguém perfeito. Consegue entender isso? Porque esse é outro fator que nos limita no nosso relacionamento com Deus. A gente acha que são as nossas limitações que nos afastam de Deus. Não, quanto mais limitações eu e você percebemos em nós mesmos, mais nós deveríamos buscar o Senhor. Mas deveríamos ir para Ele, porque é o fato de estarmos diante dEle é que nos faz sermos transformados. Mas a maior parte de nós ainda está como Adão, quando peca, se afasta. O Senhor não pergunta para Adão, Adão, o que você fez? O Senhor pergunta, Adão, onde você está? Entende? A questão não é o que você fez, é aonde a sua visão limitada a respeito do seu relacionamento com Deus tem te levado, tem te afastado. Quantos estão comigo ainda? Isso é algo tão sério, queridos, porque Davi, a palavra de Deus diz que, você sabe disso, Davi pecou. E quando Davi peca, Deus fala para Davi um negócio que impressiona. Lá em 2 Samuel 12, verso 7, diz o seguinte, então disse Natã a Davi, tu és o homem, Davi. Porque Natã, para falar do pecado de Davi, ele chega para Davi e conta uma historinha. Davi, teve um sujeito que ele pegou a ovelhinha do outro, passou a perna, matou o sujeito e ficou com a ovelhinha. O que deve ser feito com esse homem, Davi? O rei se indigna e fala assim, então vamos matar esse sujeito. E ele vai ter que restituir ao sujeito que ele pegou a ovelhinha 4 vezes mais. Aí Natã responde isso aqui, Davi, você é esse homem. Você é esse homem que transgrediu. Aí olha só o que o Senhor diz a Davi. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. Aí olha só o que o Senhor diz. E se isto fora pouco, eu teria te acrescentado tais e tais coisas. Ou seja, o Senhor chega para Davi e fala assim, Davi, você não está entendendo o nível do relacionamento que eu tenho com você. O que Deus estava dizendo para Davi é o seguinte, Davi, você tem tanto crédito comigo, tanto crédito, que se eu te abençoei, eu te prosperei, eu te tornei rei, e se isso ainda fosse pouco, você pediria, eu te faria mais ainda. Quantos estão me entendendo aqui? Por que o Senhor ainda propõe isso?
E não só isso, olha outro absurdo. No final de todas as coisas, Amós 9:11. Olha só o que o Senhor diz. Naquele dia, ou seja, no final de todas as coisas, levantarei o tabernáculo caído de Davi. Vou reparar as suas brechas, levantá-lo-ei das ruínas e vou restaurá-lo, para que volte a ser como era nos dias da antiguidade, para que o meu povo tome posse do restante de Edom e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Ou seja, o Senhor chega num nível que ele fala assim, olha, Davi, você percebe, não é um homem perfeito, mas esse homem imperfeito, limitado, ele provocou algo tão grande no coração de Deus, a ponto de Deus falar assim, Davi, é o seguinte, você falhou, você é limitado, você tem todos esses limites, mas se você ainda me pedisse algo a mais, eu faria, e não só isso, no final de tudo, eu vou restaurar o tabernáculo que você fez. Você sabe, no Antigo Testamento, havia o tabernáculo de Moisés. O que era o tabernáculo de Moisés? O tabernáculo de Moisés foi uma tenda, né? A tenda que Moisés fez para Deus, com as medidas dadas por Deus, com todas as descrições e instruções dadas por Deus de como deveria ser construído. Deus deu o próprio desenho do tabernáculo de como deveria ser. Um dia, a arca do Senhor estava afastada, não estava mais em Israel. Davi fala, eu vou trazer de volta a arca do Senhor. E ele agora faz um tabernáculo. E esse é chamado de tabernáculo de Davi. E Davi, no seu coração, ele fala assim, vou fazer diferente. No tabernáculo de Moisés, a arca ficava escondida. No tabernáculo de Davi, a arca ficava à vista de todo mundo. No tabernáculo de Moisés, não podia ter barulho, nada. No tabernáculo de Davi havia adoração 24 horas por dia. E quando o Senhor então posiciona, ele fala assim, eu vou restaurar o tabernáculo de Davi. Por quê? Porque o tabernáculo de Davi é resultado de alguém que fez algo para Deus, porque foi atraído pela presença de Deus. É diferente quando eu e você fazemos coisas para Deus, porque temos responsabilidades com Deus. Nós estamos propondo para os irmãos nesses dias, para que todos nós nos envolvamos no que estamos chamando de missão anjo da guarda. Para que todos nós aqui tenhamos no nosso coração um encargo por vidas, por pessoas. Quarta-feira agora, eu vou reunir com toda a liderança para nós falarmos um pouco sobre esse projeto. Dia 1º nós faremos o treinamento com toda a igreja para darmos início no projeto. Mas vou dizer para você, nós podemos fazer muita coisa na obra de Deus. Você pode cantar, você pode dançar, você pode liderar, você pode trazer o seu dinheiro aqui para ofertar, para sustentar a obra. Pode fazer muitas coisas, mas a questão não é o que você faz, a questão é o que te moveu a fazer. Eu e você precisamos fazer movidos, atraídos pela presença de Deus, e não fazer porque temos uma responsabilidade em fazer. Quantos estão me entendendo aqui? É diferente quando você faz coisas porque você tem responsabilidade. Uma coisa é fazer por responsabilidade, outra coisa é você fazer porque o seu coração está movendo de amor, de encargo, de alegria. Por que Deus decidiu restaurar o tabernáculo de Davi? É porque o tabernáculo de Davi é resultado de um coração que movia, atraído pela presença de Deus. Pastor, mas eu não estou tão animado, o que eu vou fazer então? Vou fazer nada?
Porque essa é a conclusão que muitos chegam, né? Não, só faço para Deus o que é de verdade. Você é salvo, eu creio que você é salvo, mas se fosse assim, seria de verdade para o inferno também? Lógico que não tem sentido isso. Se não há paixão no seu coração para fazer algo, faça por responsabilidade. Às vezes você trabalha para sustentar a sua família, não é porque você ama fazer o que você faz. Faz isso por responsabilidade. Mas é muito melhor quando você é apaixonado pelo que você faz. É muito melhor. Você acorda mais disposto, mais animado. Aí você fala, então é o seguinte, já que eu não gosto do que eu faço, eu vou abrir mão do emprego. É isso que você faz? Não, você precisa ajustar. Então, ou buscar algo que você ama fazer, né, ou ajustar o princípio, a sua forma de ver, de enxergar, porque às vezes é ela que está errada. A questão é que na obra de Deus, não é Deus que está errado. Somos nós que estamos. Nós que precisamos ajustar. E se vamos fazer, precisamos fazer com o nosso coração alegre, bem disposto, cheio de vida, de expectativa. Quantos estamos entendendo aqui, queridos? Fala para o seu irmão, você está entendendo isso? Marcos 12, verso 30. O Senhor destaca. Declaração do próprio Senhor Jesus. Você é perguntado, Senhor, qual que é o maior mandamento de todos? E responde, ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Nós somos muito sentimentalistas. Muitas coisas que fazemos simplesmente porque sentimos. Você sabe? Nem tudo na vida é uma questão de você sentir muita coisa. Está entendendo o que eu estou dizendo? Nem tudo é uma questão de sentir. Sentir é muito bom. Que é o que move, na verdade, é o que está movendo o seu coração. Mas vou dizer para você, muitas coisas, e amar ao Senhor é o resultado de uma decisão. O amor é resultado de decisão. Amar seu irmão, amar a sua família, amar o Senhor é resultado de decidir. O Senhor é primeiro. Ele é primeiro. Quantos estão me entendendo aqui? Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Portanto, não podemos de maneira alguma viver a nossa vida e o nosso relacionamento com o Senhor, apesar de ser necessário um posicionamento, uma decisão, não podemos viver empurrados por isso. É necessário que deixemos-nos ser atraídos pela presença do Senhor. E permitamos que o Senhor atraia o nosso coração. Você só está aqui porque um dia você foi atraído por essa presença. É verdade ou não é, irmãos? É necessário que deixemos-nos novamente ser atraídos por Ele. Entende o que eu estou dizendo? Pastor, por que isso é importante? Lá em Lucas capítulo 10, verso 41, a palavra de Deus diz, você vai lembrar da ocasião aqui, esse momento, é o momento em que Maria está prostrada diante do Senhor, ouvindo os ensinos do Senhor. Marta está agitada. E Marta vem então e requer do Senhor que Maria faça alguma coisa para ajudar com os afazeres. Então, a palavra de Deus diz, mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada.
É interessante o Senhor Jesus dizer aqui, destacar que apenas uma coisa é necessária, ou seja, há muitas coisas para serem feitas na obra de Deus, há muitas coisas que eu e você estamos envolvidos na obra de Deus, mas uma coisa só é necessária. Pastor, o que é essa uma coisa? Lá no Salmos 27, verso 4, Davi diz: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Consegue perceber? Presta atenção, irmãos. Vamos voltar ao que eu falei, que está lá em Atos 17. O Senhor fala para Davi: Davi, se você quisesse alguma coisa a mais além do que eu te dei, eu te daria. Imagina que Deus chega para você e fala assim: pede o que você quiser, que eu vou te dar. O que você pediria? O que você ia pedir? Davi falou: uma coisa, peço ao Senhor. E não só peço, mas a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Olha isso. Coisa poderosa. Quando eu e você somos atraídos à presença do Senhor, isso é algo tão poderoso que nós chegamos a essa conclusão de uma coisa, ou seja, porque todo o resto perde sentido. Todo o resto. Quando eu e você experimentamos do Senhor, o resto perde valor. Casa, carro, dinheiro, emprego. Família. Fala, pastor, família, é família. Perde sentido. Você fala, nossa. Eu lembro de um dia ouvir testemunho de um irmão que ele teve a experiência de ser arrebatado. Quando ele foi arrebatado, ele estava diante do Senhor. O Senhor falou: agora é hora de você voltar. Ele falou: não, Deus, por favor, deixa eu ficar aqui. Deixa eu ficar aqui. Ele disse que na cabeça dele não passava família, não passava nada. Tudo perdeu sentido. Porque quando eu e você estamos diante do Senhor, somos atraídos pela presença do Senhor, uma coisa só é necessária: a presença do Senhor. É a presença que nos atrai. Está entendendo o que eu estou dizendo, querido? Ou seja, nada mais importa. Você já orou até que nada mais se importasse mais? Você já teve essa experiência com Deus de que tudo perdeu valor? Você fala, não, quero saber de... Sabe, a igreja primitiva, eles viviam assim. O apóstolo Paulo briga com os irmãos e fala assim: irmão, vamos trabalhar. Fala, não, nós estamos aqui esperando Jesus. Não queremos trabalhar, não. Hoje, para alguns dos que me ouvem aqui, se eu falasse para você deixar de trabalhar para fazer qualquer outra coisa, a primeira coisa que alguns me falariam: você vai pagar minhas contas, pastor? E a maior parte de nós está preocupado com aquilo que esse mundo nos propõe. Eu não estou dizendo que você vai virar um ET, que você vai... Não, eu só estou dizendo para você, é necessário que nós coloquemos as coisas no devido lugar, querido. Como diz Mateus, nós não sabemos quando virá o nosso Senhor.
Quando Ele vier, nós precisamos estar com as nossas lâmpadas acesas, preparados, esperando a vinda dEle. Quantos estão me entendendo aqui? Porque vai ser num instante. A Bíblia diz que vai ser como um relâmpago que se mostra no Oriente e sai pelo Ocidente. Assim vai ser a vinda do Filho do Homem. Ou seja, a gente não vai ver, a gente nem vai conseguir imaginar. Vai ser como um trovão. Bum! Nós estamos diante dele. Percebe? Mas quem é que vai? Qual é o critério para ir? É ser crente? Não. É amar a presença. Olhe para cá, presta atenção aqui. Nem você, nem eu, somos tolos, falhos, ignorantes, não temos, às vezes, a visão completa das coisas espirituais, não conseguimos ver totalmente. Nós aqui não aceitamos viver um casamento, por exemplo, em que seu cônjuge, ou seu marido, ou sua esposa está com você obrigado. Alguém aqui aceita? Imagina você que é casado, vai fazer amor com a sua esposa, ela fala assim, vai, manda ver. Ou se não, vai logo, viu? E vamos ser sinceros, a gente não quer isso. Sim ou não, irmãos? O que você acha que o Senhor vai querer alguém com Ele que quer estar no mundo? O que você acha que o Senhor vai querer levar? Eu não estou falando de salvação. Eu estou falando das bodas do Cordeiro. A gente não sabe o dia e nem a hora. A gente só sabe o que vai acontecer. Ok? Por que o Senhor levaria para estar com Ele no noivado, na festa do casamento? Quem não quer casar? Quem está preocupado com um monte de outra coisa? Pastor, mas não tem que estar preocupado com essas coisas? Não. Ah, como assim, pastor? Não, não sou eu que disse, foi Jesus quem disse. Por que você anda ansioso com as coisas desse mundo? Olha o passarinho, olha a planta, olha os lírios do campo. Eles não plantam, nem fiam, não trabalham. Entretanto, o Senhor veste todos eles. E aí a Bíblia diz, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como algum deles. Consegue entender o que eu estou dizendo, querido? Então, daqui a alguns dias nós vamos começar essa missão, vamos assumir essa missão. Mas eu quero aqui te dar um motivo correto para isso. Quero trazer um motivo correto para isso. Por que nós vamos para tudo isso? Porque amamos o Senhor. E amamos o que Ele ama. Quando você ama alguém, você ama o que Ele ama. Você sabe, o Senhor, a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha. O que o Senhor ama? O Senhor ama essas pessoas que estão aí. E você também precisamos amar. Consegue entender? Eu e você precisamos valorizar o que o Senhor valoriza. Quantos estão dispostos nesses dias? Fique de pé no seu lugar. Quero orar por você. Não. Ah, não. Está ligado. Daniel, me ajuda. Os instrumentos não estão funcionando.
Romanos 1, verso 20, a palavra de Deus diz: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidas por meio das coisas que Deus fez. Olha, eu poderia dar muitos motivos, como eu disse para você, para que eu e você adorássemos aqui o Senhor. Poderia falar coisas óbvias, né? Ele é o Elohim, Deus Criador de todas as coisas. É o El Shaddai, o Todo-Poderoso. É o Jeová Sabaó, o Deus da batalha. É o Jeová Nissi, o Senhor que é a nossa bandeira no meio das guerras. Mas não é somente isso. Nosso Deus, Ele é um Pai amoroso. Eu e você somos atraídos por esse, à medida que temos essa revelação no nosso coração. Consegue entender? Porque é isso que vai fazer diferença. É quando eu e você contemplamos o Senhor, é que nós somos transformados. Eu não sei você, mas eu olho para mim, eu vejo tanta coisa que precisa mudar ainda. Eu tenho, acho que vai fazer 18 anos que eu me converti. Tem tanta coisa ainda para mudar. Tanta coisa. Nem te falo para você não escandalizar. O dia que você descobriu, eu só admito. Fala, foi eu mesmo. O negócio que eu tenho que exercer domínio na minha vida é trânsito. Estou indo, o ônibus vem e joga para cima de mim de uma vez essa semana, você acredita? Falei, não, esse atribulado. Eu fui e atravessei o carro na frente dele. Uns 10 minutos lá parado. Aí minha esposa, Renato, você é doido. Falei, doido é ele é doido, eu não. Depois eu fui pensar, falei, Deus, eu sou maluco mesmo. E como que eu paro um carro na frente de um ônibus? Não é verdade? Imagina, o sujeito dá doideira, né? E fala assim, passa por cima de mim e da minha esposa. Meu Deus, como tem carne aqui ainda. Eu não saio para brigar, mas eu brigo assim em silêncio, sabe? Então tem essas coisas ainda. Quando eu vejo, já aconteceu. Alguém tem alguma coisa assim também? Só eu mesmo, né? Mas você acredita que eu estou melhor? Eu estou melhor. Você consegue imaginar como que era antes? Essa é a minha parte boa, 18 anos depois de crente. Já o Espírito Santo tem trabalhado, tem aperfeiçoado. Eu tenho até vergonha de falar. Falar, pastor, eu vi o carro igual o seu atravessado assim, era você? Era eu. Lá nas Nações Unidas. Então tem essas coisas ainda. Quando você vai para a presença dele, você esquece seus limites. Você esquece as suas habilidades. Você esquece dos seus defeitos. Você esquece das suas dificuldades. Mas você também esquece do quanto você é bom. Tanto de coisa boa que você tem. Você esquece das suas qualidades. Por quê? Quando nós estamos diante dele, nada mais importa.
Só Ele importa. E à medida que nós estamos diante dele assim, aí nós somos transformados, somos aperfeiçoados. Quantos estão me entendendo aqui? Quantos estão me entendendo aqui? Quantos querem ser atraídos por Ele nesses dias? Ergue as suas mãos por alguns instantes. Fala para o Senhor, fala: Senhor, quero ser atraído pela Tua presença.